Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos só aguardando o professor Takashi, mas acho que ele já entrou aí. Só um momento. Boa noite, professor. Boa noite. Pronto. Vamos aqui, vamos dar uma ajeitada aqui. Tudo bem, professor? Tudo. Graças a Deus. Tá bom, Vamos lá. então temos mais uma live hoje, que o tema é Sim, Fundo Garantidor Solidário. Então a isso palavra aí. está com o Vamos lá. senhor. Bom, boa noite a todos. Mais uma noite aí para trabalhar. Esse tema, na verdade, tem dois aspectos, tá? Inclusive, uma das poucas vezes que nós estamos citando a lei, inclusive, tá? Por que eu ouvi isso? Na verdade, é o seguinte, o próprio governo fez a lei e ele mesmo entendeu que a lei estava errada, teve que corrigir em seguida, né? Mas já tinha literalmente colocado muitos produtores numa fria desgraçada que nós falamos, né? A ideia foi muito boa, só que favorece os pequenos no processo, quem é médio ou grande produtor não faz esse tipo de uso dessa situação, é mais para os pequenos produtores que precisam cobrir uma certa garantia e eles não têm como fazer isso sozinho. Isso é, eu tenho uma terra qualquer que me vale R$ 100.000, vamos supor, e eu preciso de um empréstimo de 200 ou 150. Eu não tenho como fazer isso sozinho, né? Então, esse fundo garantidor foi no sentido de unir as pessoas, consorciar vários produtores para se unirem para fazer esse processo. Mas, né, é uma coisa meio esquisita, porque se eu não conseguir pagar, né, o outro que colocou seu terreno em garantia vai ter que pagar? Por exemplo, surgiu essa questão e nem sempre aquilo foi bem visto no processo, houve uma série de erros, houve uma enxurrada de processo contra isso, e aí o governo teve que voltar atrás e teve que reeditar de uma maneira diferente em 2022, então a lei durou mal 2 anos no processo, já teve que fazer uma outra lei para substituir. Quem lê o texto, por exemplo, da primeira legislação, a 13.986, de 2020, você vai notar que tem um monte de texto deles já grifado, já riscados literalmente, porque teve que fazer a mudança, né? Bom, isso é uma tentativa que foi feita, a ideia valeu, só que não é bem só isso. Isso é para um agente financeiro, para um banco no processo. E o banco não é muito simpático a esse tipo de processo. Ela é muito mais da cá, toma lá e acabou, né? Não tem muito que ficar dependendo dos outros processos. Bom, para esse mecanismo no processo, além de que essa lei foi especialmente voltada para o setor agrícola no processo, o que acontece? A agrícola tem outros riscos, que é intempéries, são as questões climáticas, um monte de coisa que provoca esse problema maior ainda, né?
e nem sempre aquilo traduz a realidade econômica do processo. O pequeno produtor raramente pega financiamento, vai por conta própria e Deus quiser e vamos ver o que vai dar. Quem levanta dinheiro mais para financiamento são de média a grande porte, que tem dinheiro, que tem aplicações e com isso faz esse tipo de empréstimo no processo, que sai mais em conta para eles, né? Então, com isso, apesar da lei federal ter tido toda a boa vontade de fazer esse processo, ela não teve tanto sucesso como poderia ter nesse mecanismo. Então, o que aconteceu com o tempo, né? Por que, na verdade, não deu certo? Porque, na verdade, tem outras maneiras alternativas para poder dar melhor resultado no processo. Então, você pode montar no mesmo mecanismo de ter um crédito, no caso, mais conjunto no processo, do que fazer isso. Então, um exemplo disso é aquilo que nós falamos outro dia, que são recursos de linhas especiais que o governo criou, principalmente o FAT, que é o Fundo Amparo ao Trabalhador, né? Como grande parte tanto dos empresários, produtor rural que seja, né? Como não tem muito conhecimento sobre essa linha de financiamento nesse processo, acabou fazendo com que não usasse muito esse modelo do FAT. Todo mundo acha que isso é coisa de carochinha ou até muitos brincam que é cabeça de bacalhau, né? Nunca viram esse negócio, né? Então, com isso, acaba tendo certo prejuízo nesse mecanismo. Mas, na verdade, é uma linha especial no qual uma associação pode entrar no meio e ela pode fazer esse tipo de fundo de segurança no meio para poder ter aval no mecanismo. Então, uma associação pode fazer esse tipo de ação, não pode usar os mesmos preceitos que a legislação permite para a área rural, você pode fazer para a área de comércio, indústria e serviço no processo. Esse é o ponto importante. A lei que está citado é simplesmente para agrícola no processo. Mas o mesmo procedimento, a mesma maneira de encarar o processo, você pode fazer isso numa linha para indústria, para comércio, para serviço no processo. Esse é o ponto importante. Além disso, como está trabalhando com comércio, produto e serviço, no caso, pequenas e médias empresas, eu posso fazer com que, inclusive, tenha como garantia também os próprios recebíveis que gera aquela empresa e pode ser também, através disso, como se fosse uma garantia, porque os recebíveis de uma empresa é uma garantia também. Ela não é o dinheiro em caixa, mas é um dinheiro previsto para receita, já que houve uma compra de matéria-prima, está produzindo algum produto, eu estou vendendo esse produto, os recebíveis sim, faz parte do processo. Tanto é que os factory, por exemplo, utilizam esse mecanismo para poder fazer a antecipação dos recebíveis no processo. Então, assimilar a antecipação de produtos recebíveis no processo, eu posso fazer com uma produção agrícola, uma produção industrial, comercial no processo, ela pode ser uma base para poder fazer com que haja um fundo garantidor através de uma associação e não como empresa no processo. Isso que é importante saber disso. Então, existem mecanismos legais que permitem fazer isso. Por isso que nós estamos abordando esse assunto, para que se tenha interesse de que existem outros tipos de produtos e mecanismos para que haja esse tipo de resultado, para que não fique preso ao tradicional sistema de empréstimo convencional. Para isso, no caso, por exemplo, do banco, né, principalmente no caso do BNDES, ela existe um programa chamado FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para vocês terem uma noção do que é isso, esse dinheiro é subsidiado nesse mecanismo. Só que o que acontece? Como existe uma série de regulamentos de como proceder isso, grande parte das empresas individualmente não tem como acessar os recursos do FAT, a não ser que seja uma obra grande, coisa parecida. Isso a obra tem que passar de 7 milhões de reais, senão você não tem acesso a esse tipo de recurso. E muitas vezes o que a pessoa precisa, nós estamos falando de 100 mil, 50 mil, 200 mil, então não consegue fazer esse tal tipo de empréstimo dessa forma.
Mas se eu pego no município, eu faço um levantamento de quantos empresários de comércio, indústria, serviços, oficinas, o que for, né, tem necessidade de ter esse tipo de financiamento, eu posso levantar e posso fazer um pacote para negociar. Então, a associação acaba sendo uma espécie de catalisador e como ele vai angariar os pedidos no processo e vai formatar com isso um produto. Então, com isso, eu posso chegar a valores de 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões de reais tranquilamente no processo. Então, em vez de cada um ir individualmente no processo, eu posso fazer isso. E se eu sei que são pequenos produtores, são pequenos comerciantes empresariais, e não tem garantia para os seus financiamentos no processo, aí sim eu posso montar o fundo para isso. Então, eu posso fazer com que uma pessoa tenha um carro, então tá, pode entrar um terreno que a pessoa tenha, também pode entrar. Bem entendido, não é você penhorá-lo, né, como fosse banco. Não, não é isso, porque hoje, quando você coloca um terreno, por exemplo, em garantia, o banco simplesmente registra isso, penhora, quer dizer, toma de você e se você pagar, ele te devolve. É mais ou menos isso. No fundo garantidor, não. É uma garantia só com isso. Então, com esse valor, eu posso atribuir esse valor com esse fundo uma série de ações completamente diferente de uma linha tradicional de financiamento. E isso é um dos pontos-chave que o pessoal não tem noção de como trabalhar com isso, porque muita gente não conhece como se faz o processo de financiamento disso. Então, o Fundo Solidário no processo, nós estamos citando essas leis do governo federal, que ela permite com que a área rural tenha esse tipo de procedimento e nós podemos montar isso de forma similar, muito mais justo. Você pode montar, inclusive, isso como uma associação para poder servir ao comércio, à indústria, né? E pode fazer no capital de giro também uma série de atividades. Tá? Bom, nesse processo, então, o Fundo Garantidor vai ser criado dentro desse trabalho para poder formar uma coisa em comum. Então, se a pessoa tem um veículo, tá? Se é novo, usado, não tem problema nenhum, faz a avaliação dele, tem a tabela de avaliação, ele pode servir de garantia. Assim, e não quer dizer que eu vou tomá-los da pessoa. Porque hoje, quando você vai colocar em garantia para efeito bancário, você é obrigado a colocar o imóvel, fazer até uma escritura para isso. No caso aqui, não. É apenas uma carta de intenção. Burocraticamente mais simples, eu tipo assim, eu vou acreditar, você é dono do seu carro ou desse terreno, você está me colocando à disposição, no seu terreno vale X, e ela pode ser servida de garantia. Né? Então, é só isso. Tá? Não existe nenhum tipo de papelada a mais no processo. Lógico que vou ter que fazer o seguro também nesse mecanismo. E com isso, eu junto isso, vários processos de financiamento, e acabo montando um único financiamento em nome da sua cidade, do seu setor, o que seja um processo, para que você possa negociar de uma forma diferenciada. Esse é o princípio do processo. Infelizmente, hoje, grande parte do empresariado, apesar de ter associação comercial, ter CDL, ter sindicatos patronais, que deveriam estar ajudando nesse procedimento, também não o fazem. E muitas vezes essas associações não podem fazer, que é outro detalhe, porque não são associação de interesse público. Então, teria que ter uma associação de interesse público, se ele é comercial, industrial, serviço, agrícola, não interessa. Que ela vai desenvolver, vai buscar a forma de desenvolver o município. Se ela pode ser uma agência de desenvolvimento local da iniciativa privada, pode. Então, com isso, ela pode buscar esses recursos para complementar e trabalhar em cima disso. Então, esse é um dos pontos, né? E se eu tenho algum produto que eu vou
vender ou prestar serviço no processo, e eu posso fazer com que esses recebíveis disso também seja feito um trabalho sobre isso, para valorizar, e com isso está descontando como se fosse um factory antecipado no processo. Isso, então, para poder fazer o financiamento, é interessante que haja esse tipo de união no processo para que você tenha essa linha subsidiada. Então, existe uma linha de financiamento subsidiado em forma de Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, na verdade, é uma parte do FGTS que as empresas pagam todos os meses os funcionários no processo. Então, é uma linha que o BNDES nós chamamos de financiamento social no processo. Então, é BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, a gente recorre a esse social, né? E o esse social não está dizendo só que pessoa de baixa renda, coisa parecida, não, tá? Não é bem isso, né? Qual é o valor do investimento? Depende, né? Se é uma marca que está comprando ou é custeio do processo, tá? Então, isso é uma das saídas que existe nesse mecanismo. Então, o Fundo Garantidor, ele faz parte de um pacote de ação que você vai fazer um financiamento coletivamente. Então, com isso, as garantias também são coletivas no processo. Então, isso que é importante fazer esse tipo de análise no processo para criar esse financiamento. Quando o governo criou, em 2019, né, aquela legislação que nós falamos que é 13.800 de 2019, né, o Fundo Patrimonial de Interesse Público, Investimento de Interesse Público, foi no sentido de fazer com que aqueles fundos no processo que estão citados façam parte desse mecanismo como garantidor do processo. Então, eu posso ter essa mesma operação feita através de uma associação e não de agente financeiro convencional. Já que o agente financeiro convencional teria que pagar imposto sobre isso e teria um custo maior do dinheiro, né? Enquanto que na associação não. E o pagamento dele também, eu posso também liquidar de uma forma diferenciada do banco. O banco tem que ser aquela parcela mensal, mínimo de tanto e acabou, né? Não tem mais show do processo. Na associação, eu posso fazer uma negociação de passivos que você pode ter durante o serviço que você prestou ou produziu, você teve mais coisa que você produziu, então, com isso, eu não consigo pagar uma duplicata do mês passado no processo, mas eu tenho a perspectiva de ter uma receita complementar esse mês. Então, eu posso neutralizar com isso, fazer o equilíbrio dos passivos e ativos no processo e consigo, com isso, saldar os passivos nesse mecanismo. Então, a grande vantagem disso é que, sendo administrado por uma associação, ele tem a liberdade de criar mecanismos alternativos, não de uma forma tradicional, e com isso eu tenho mais opções de trabalhar para poder estar tendo receita diferenciada. Então, esse é o grande diferencial que existe entre um agente financeiro convencional e com a participação da sociedade civil, né? Isso também faz com que o custo do dinheiro para o banco também seja mais barato. Isso é, a associação vai estar fazendo uma série de ações que o fiscal ou o controlador ou cedente do dinheiro deveria estar acompanhando. Então, com isso, eu posso fazer com que terceirize essas atividades e posso buscar alternativas complementares para ter uma receita. Então, com isso, no setor agrícola, por exemplo, eu posso vender o excedente de produto, um monte de coisa, ou industrializar e trazer mais dinheiro. Então, eu tenho uma maneira de fazer com que, através daquele fundo garantidor, não só garanta que haja o ressarcimento do financiamento no processo, mas eu crio mecanismos para que a pessoa possa ganhar dinheiro com isso. Então, eu posso produzir, vamos supor, estou produzindo queijo, um monte de coisa tal. Então, eu tenho um volume de produção. Houve excedente de leite e tal. Então, eu posso produzir leite e vender fora do processo
sem me atrapalhar com a demanda do processo. Assim por diante, eu tenho N mecanismos que eu posso fazer essa flexibilização para pagar o passivo da pessoa no processo. Então, o Fundo Garantidor Solidário, a palavra é bem clara, solidário no processo. Então, existem mecanismos que podem, com isso, ajudar e, com isso, obter mais receitas ou financiamentos maiores, com menos risco e menos juros no processo. Então, há uma necessidade de ter o domínio desse mecanismo, o entendimento que existe a ferramenta e como é que eu posso trabalhar com isso dentro dos parâmetros legais. Então, daí a importância que as pessoas tomem conhecimento disso. Então, existem leis próprias para isso e eu posso criar produtos similares para poder fazer outros tipos de ação complementar no processo. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com esse mecanismo. Eu posso fazer um mix de produtos. Então, através do Fundo Garantidor, eu posso criar outros produtos que podem me ajudar a ter receitas complementares e ajudar ou aquele que está com dificuldade para pagar, ou uma oportunidade que surgiu para poder pagar mais rápido, por exemplo. Quem teve melhores condições, muitas vezes fez em 40, 50 parcelas para pagar, de repente ele teve um resultado melhor, que é fazer a antecipação das parcelas para ter o desconto também, podem ser feitas. Então, isso permite que haja uma certa liberdade e uma oportunidade para aqueles que querem trabalhar com financiamento e que haja um serviço mais justo e mais competitivo de dinheiro do que simplesmente o dinheiro que está fazendo do banco no processo. Então, existe essa possibilidade de trabalho, depende muito dos negócios que estão rodando dentro desse processo e, logicamente, as negociações são feitas em grupo e nunca sozinho, né? Se eu tenho um grupo de oficina mecânica, eu tenho um grupo de marcenaria ou de costura, se eu vou ter de padaria, se eu vou ter de lanche, o que for, cada um devia ter uma espécie de um grupo específico de negociação para isso, já que eles sabem as dificuldades, as mazelas que existem dentro do processo, para poder trabalhar num produto de uma linha mais coerente com a realidade local. Então, isso também depende da forma como o grupo vai trabalhar. Então, essa complexidade do processo para poder trabalhar com isso, existe uma vertente enorme de trabalho. É lógico que se você não tiver o mínimo conhecimento, não tem como fazer esse tipo de ação, mas é pura matemática no processo, então não é tanto questão da questão de demonstração de contabilidade só, não. É um ponto muito mais curto e grosso em relação à viabilidade do empreendimento. Não adianta fazer master plan imaginando uma possibilidade de um futuro, não sei o que, não. Não é isso. É pau, pau, pedra, pedra do dia a dia de hoje, como é que pode trabalhar com isso. Então, é uma maneira um pouco diferente. No começo até pode chocar as pessoas, mas quando começarem a entender esse mecanismo, vai saber que realmente é um futuro de trabalho que não pode menosprezar. Tá? Então, o Fundo Garantidor Solidário é essa junção de busca de soluções para poder financiar toda a cidade, toda a comunidade, o setor. Então, não é uma atividade isolada de cada um pedindo financiamento, né? É uma junção disso, tá? Então, esses são os fatores importantes, porque dentro disso, inclusive, vai aparecer oportunidade de negócio, que é mais importante, tá? Isso é, cada um a sua dificuldade, tem certos problemas internos no processo, mas de repente, juntando o problema de todo mundo, ele tem uma solução, né? Cada um cantinho com seu negocinho pode não ter um resultado adequado, mas se eu estou juntando, eu vou ter a oportunidade de ter diversas soluções e diversas opções de negócios que podem me gerar facilidade na aquisição
de saldar os pagamentos, quitar os pagamentos, e inclusive dar salto maior para novos processos de financiamento. Tá? Então, dessa forma que pode trabalhar. Então, esse tipo de fundo garantidor, nós já aplicamos isso em vários segmentos no processo, só depende da união, do interesse do grupo para fazer isso. Por quê? Vai ajudar aqueles que são os pequenos, que não teve como dar a garantia no processo, mas também pode permitir com que haja muito mais novidade para outros segmentos que podem trabalhar. Então, a opção do trabalho não se resume só no fundo garantidor para poder fazer a captação de recursos, distribuição de recursos. O mesmo processo pode criar dentro dele um embrião de uma central de compra associativa, central de venda associativa, e assim por diante. Você pode criar outros produtos dentro dela. Esse que é a questão que permite fazer esse tipo de versatilidade. Tá? Então, o Fundo Garantidor Solidário, o que nós temos para apresentar é mais ou menos isso, de uma forma resumida, de que existe essa possibilidade de trabalhar, e aí é só regaçar a manga e trabalhar. Né? Essa é a recomendação nossa. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, Eu dúvidas? já peço desculpa antecipadamente, deu um problema no meu computador Sim. nesse exato momento, faz questão de 5 minutos, e daí eu não consigo, não ia salvando sempre as perguntas, e daí eu não consegui. Não sei se o professor pode me ajudar aí. Eu sei que tem uma pergunta Vamos lá. aí, eu não consigo ler quem foi que mandou, mas a pergunta é sobre se é igual aquele fundo criado para ficar mais barato lá, feito em Monte Sião. Monte Sião. Muito amplo. Sim, sim. Aquele é um caso similar, tá? Aquilo foi um misto entre um fundo solidário no processo, não havia essa lei naquela época, bem entendido, né? Mas nós montamos um fundo de aval solidário no processo, tá? Não é o fundo garantidor, mas o fundo de aval solidário. Então, é similar a isso, em que eu posso pegar bens de uma outra pessoa que não tem nada a ver, vamos falar assim, eu preciso demonstrar que me falta 5 mil reais de garantia. Aí o meu sobrinho tem um carro que vale 6 mil. Pode entrar no meio? Pode. Ele não precisa alienar o carro, ele simplesmente vai assinar um documento que o carro vale 6 mil reais e eu estou dando garantia a isso para que possa saldar para os 5 mil que faltam no processo. É só isso. Então, burocraticamente, ele é bem simples e, tipo assim, eu acredito e concedo financiamento. É mais ou menos isso, tá? Então, o caso de Monte Sião foi um caso similar a esse. É similar porque essa lei só foi feita em 2020, então, antes disso, não tinha nada disso, mas tinha os aval solidário, que era outra atividade, tá? Então, é similar a isso, sim. Tá? Hoje à Vamos lá. tarde, Tem professor, mais. sobrou uns 10 minutos aqui, eu estava fora, e eu dei uma lida por cima na lei Sim, 13.986, realmente ela está, como é que é, como que é, mais eliminado, né, do que daí para depois para 14.421. Isso aí, na exatamente. prática, Por isso que seria eu sei. a É, entidade estaria habilitada para buscar esse recurso, isso, mas exatamente. pleitear junto ao BNDES direto ou nos bancos comerciais, Sim, sim. Pode fazer. linha do BNDES. Sim, sim. E não só isso, quem trabalha na região centro-oeste, região nordeste e norte, tem ainda os fundos constitucionais, tá? Que também permite fazer isso. Então, no Centro-Oeste tem o FCO, assim por diante, tem em cada região também tem fundos específicos que podem ser atrelados a isso. Então, eu posso não recorrer ao BNDES, mas eu posso recorrer a outros tipos de fundo também. O sistema é igual, tá? Então, no sentido de mostrar que haja que não só para mim, que vou pegar o valor de financiamento, mas nós estamos tirando para a cidade inteira ou setor, eu vou ter, sei lá, 5, 10, 20 empresários que querem um financiamento. Individualmente não vai dar, mas juntando esses
esse volume vai dar o valor. Quer dizer, então, são fundos que existem nesse mecanismo, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aí, professor anterior, passou, é do Genaro, o senhor consegue verificar aí? Deixa eu ver aqui. É, Genaro. Genaro Lago. Tá. Ah, tá. Eu achei aqui. O banco certo para esse tipo de acesso é sempre o BNDES ou outros bancos oferecem resultados semelhantes? Sim, o BNDES é uma das linhas mais famosas, vamos supor. Mas eu acabei de citar o caso do Fundo Constitucional, que é outro processo, é que a região sul-sudeste não tem um fundo constitucional, tá? Mas a região centro-oeste, nordeste e norte, temos também o Fundo Constitucional. Além disso, também, hoje, graças à legislação 13.800, eu posso criar, através de renúncia fiscal dos bancos ou dos agentes financeiros, e posso criar um outro também, sistema também para isso. Então, existe a possibilidade de fazer, além do BNDES, ter um fundo específico montado, baseado na Lei 13.800, de 2019, e na Lei de Renúncia Fiscal, que é 9.449, de 95, e pode pegar o 2% do lucro operacional também. Então, existe também, outras opções tem, tá? Ou também em próprios investidores, tá? Os próprios investidores processo também pode servir de fundo de aval solidário também, tá? Então, se a pessoa tem lá 100 mil reais que colocar no fundo, e desses 100 mil, metade ele coloca como fundo garantidor e outra metade empréstimo. Tá, não tem problema nenhum. Depende da forma como que é operacionalizado, Tinha tá uma bom? pergunta aí do Então, Fábio, mas existe. já agradeço, o Genaro já respondeu, Hum, mas só para hum, complementar, Fábio, tem na relação lá das lives também no post da live, hum, a 13986, hum, 2020 e a hum, 14421 de 2022. E também na 3800, hum, uma coisa que pega aqui, cara. Então já está ok. é, Outras perguntas não tá, tem aqui, professor. tá, bom. Então, o que nós estamos apresentando por aqui é uma série de enunciados diferentes, de propostas diferentes que existem, que a pessoa que tem um pouco de domínio na parte econômica permite que você crie subprodutos, inclusive. Essa é a grande chance. Então, não fica restrito apenas a um produto de gaveta, que nós chamamos, né? Então, a grande vantagem que numa associação de crédito, num trabalho desse, dependendo da forma como você está atuando no seu mercado, no seu público-alvo, se é capital de giro, se é para compra de matéria-prima, se é para outras atividades, existe N forma para trabalhar, no qual, numa empresa convencional ou num banco convencional do processo, não podem fazer isso. E isso é a grande chance que a associação tem, que desde que esteja dentro da legalidade do processo, eu posso criar N produtos diferentes e posso ter receita com isso. Nada está impedindo esse mecanismo. Então, são fatores que o pessoal não sabe utilizar esse tipo de ação, achando que tem que ser simplesmente um empréstimo e acabou, né? Uma outra questão interessante nisso é quando a gente faz um tipo de um fundo aval ou fundo de garantidor ou coisa parecida. Uma outra coisa interessante é o seguinte: quantas pequenas e médias empresas precisam de capital de giro e o cara simplesmente não sabia, né? Ou então o planejamento dele falhou e aquela garantia não era suficiente no processo. Isso é comum, né, acontecer. Então, você está imaginando que vai gastar 15 mil para determinada atividade, de repente você gastou 18 mil e não concluiu, ainda tem que pagar mais 3 mil, né? Então, aquela questão de 15 mil passou para 21 mil. Tá? Então, como é que faz esse tipo de ação, por exemplo? Então, isso é o papel do economista, e não só isso, quem trabalha com créditos socioambientais vai ter essa oportunidade de fazer com que ele tenha sobrevida e ele tenha, inclusive, atendendo à necessidade da nossa fiscal, que ele pode ter esse dinheiro na mão para saldar. Então,
depende da maneira como você vai fazer a negociação, existe a possibilidade. Então, com isso, acaba ajudando a empresa, acabando também ajudar o financiamento do processo, e com isso evita que haja um efeito cascata negativo da inadimplência no processo, né? Então, isso é a grande vantagem de ter esse tipo de ação. É logicamente que corre o risco, dependendo de como você emprestou, ou aquilo que nós sempre falamos, né? Se você não soube orientá-los, né, o microcrédito orientado, então você se ferra, porque você não garantiu o retorno, né? Então, a primeira coisa que tem que ver é alguma maneira de ter um retorno independente do pagamento do processo. A associação pode ter e deve ter essa preocupação para ajudar com que aquela empresa que recebeu o financiamento, recebeu o dinheiro no processo, algum aporte de alguma coisa, como é que vai ser depois desse fato? Ela vai ficar eternamente com isso ou vai ter direitos de ter outros tipos de produto? Então, essa é a moldagem que a associação de crédito pode fazer, que não é uma coisa estanque de um banco, quanto crédito tem isso. Existe essa gama diferente, faz com que seja uma maneira de impulsionar a economia local no processo. Então, esse é o grande lição do processo. O mundo inteiro fez isso, tá? Em todos os países para desenvolvimento fizeram esse tipo de lição de casa. O que eu posso ajudar? O que não posso te ajudar? Então, como é que eu devo corrigir o processo? Então, eu tenho que fazer esse tipo de análise para poder aproveitar. Então, é uma senhora de uma oportunidade trabalhar com isso, só que tem que ter a cabeça voltada nessa diferença da situação que existe entre o modelo tradicional financeiro bancário e através dos créditos solidários ou fundo de aval solidário. As linhas são completamente diferentes no processo, porque não tenha tanta preocupação de retorno ou superfaturamento para poder ter o retorno do processo. Então, quanto mais tiver trabalho sendo feito, né, menor é a taxa de administração, menor é o custo do dinheiro no processo. Então, com isso, cada vez que tiver mais eficiência, ela vai ter melhores resultados. E, inclusive, pode fazer a participação dos resultados. Então, se uma indústria qualquer quer vender calçados, por exemplo, tal, você sabe que aquele calçado é interessante, então eu posso comprar 2 ou 3 pares desse processo e fazer com que haja o trabalho. Então, cada lugar, por cada tipo de especialização do produto a ser financiado, tem mecanismo de se conversarem, encontrarem para buscar soluções no processo. E isso que é chamado de solidário, tá? Então, existe esse tipo de ação. O brasileiro não sabe fazer isso. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha de que está tendo prejuízo e não quer falar e não quer buscar solução, então acaba se metendo em mais fria no processo, tá? Então, existe esse tipo de ações nesse mecanismo. Tem uma Então, da minha pergunta, parte, uma pergunta pode, aqui, não, pode falar. eu consegui recuperar aqui, Hum, que é do Moro. Eu não consigo ouvir o nick aqui, mas o Genário me ajudou aqui. Um projeto financeiro de turismo, hotelaria, meio urbano, tá? Pousada, pode ser constituído. Antes que a pessoa responda, sim. estão formando aqui, nós demos um auxílio dentro, que soubemos, eles pegaram 5 Hum, hotéis, né, grandes que tem aqui fora hum, daqui, e estão pegando a renúncia sim, fiscal lá da 9249, né, do sim. inciso 3 lá, que é a Hum, renúncia fiscal hum, para levantar o projeto aqui para hum, integrar o turismo de visitação, no caso, aqui em Cascavel. hum, Estão num projeto aí, hum, mas já receberam um hum, ok desses hotéis Rede Grande sobre a renúncia hum, fiscal. Só para complementar aí, sim, professor. sim. Então, uma das coisas e esse dinheiro da renúncia fiscal
desses hotéis, ela pode ser também transformada em cota de participação e poderia montar também a sociedade por conta de participação desse processo, que teria a possibilidade de ter retorno dessa aplicação, né, em financeira mesmo, pode fazer também, tá? Então, são ações que o pessoal não tem traquejo, muitas vezes, achando que é só o financiamento. Não, ela pode fazer outras atividades também sobre isso, tá? Então, ela é bem ampla. Financiamento, para poder trabalhar com isso, é só quebrar a cabeça. Existem vários mecanismos alternativos, opções legais, bem entendido, para que você pode trabalhar com isso. Então, existe sim vários tipos de negócios a serem feitos com isso, tá? Vale a pena trabalhar com isso. Tem uma Quando pergunta nós estamos falando... aqui Não. desculpa, do Farney. O senhor dispõe de Hum, tempo para nos ajudar, nos dar apoio na constituição de um fundo? Ou quem pode nos ajudar ou dar essa sim, consultoria? sim. Nós ajudamos, pessoal. Desde que você mantenha a entidade, tem uma associação, qual é o princípio que você está imaginando, e aí nós podemos elaborar passo a passo, documento por documento, como tem que ser feito, tá? Isso dá para fazer sim. Nós ajudamos a fazer isso, porque muita gente não tem, muitas vezes, ideia e não tem a noção do que o regulamento das leis complementares exige no processo. Então, muitas vezes, a falta dessa informação acaba criando um produto Frankenstein, que a gente brinca, né? Então, fica um monstro em vez de ajudá-los, né? Então, tem mecanismo, sim, está disponível sem problema nenhum, tá? Nós Inclusive, temos ajudado a montar vários fundos. Tá? inclusive, Farney, eu dei uma lida naquelas duas leis. A primeira coisa é Uhum. debruçar nelas e ver que tem umas coisas lá que, desde que, no que constitui porque é o Fundo Garantidor Solidário, né? É que nem É. o antigo CDB lá, um certificado, né? Então pode ser Uhum. transferido, tudo. É muito bacana lá, abre bastante, como que é, curiosidade Leque, né? e busca Uhum. outras situações que pode ser enquadrada nessa possibilidade. É, Deixa eu ver aqui. exatamente. E olha, infelizmente no mercado brasileiro, apesar da lei, o volume de financiamento disso é muito pouco, tá? Então, poderia ser muito maior e que, na verdade, não formaram as associações adequadamente para isso, né? E que muitas vezes está pegando um gancho de um CNPJ e não foi pensado no produto. Porque é o seguinte, a grande vantagem da parte agrícola é o produto agrícola que está vendendo, pô. Não é o terreno que você rouba garantidor do negócio. Os próprios contratos de recebíveis, né, de venda antecipada do processo, é um baita no valor, pô, né? E não estão usando, sabendo usar isso, tá? E isso é impressionante como se perde dinheiro, tá? Sim, até porque Tem mais nos algum? bancos convencionais comerciais, né? A Hum, gente, hum, os recebíveis lá, o garantia, o recurso, às vezes, os recebíveis ia colhê-la ainda, ou tinha depositado. Então, é, os bancos convencionais estão nadando de braçada, né? Nessa parte aí exatamente. dos recebíveis, que Como, é o ativo que mais, como é que é, mais tranquilo, é, mais procurado, briga por todos os vai, bancos. é, E para o banco é muito mais seguro, para o próprio banco, para o pessoal, entendeu? E isso não precisaria de um banco, na verdade. Eu poderia estar com uma associação de crédito fazendo essa operação, entendeu? Essa é a dificuldade, né? Está perdendo, está pagando juros, correções, um monte de coisa, aplicações, e o cara mesmo do próprio banco está dando risada porque o pessoal paga aquele rendimento que eu falo para você de 0,5% ao mês no processo e está emprestando por 12, 15% ao mês no processo. Então, para ele, vale a pena porque você multiplicou o dinheiro e ainda sobrou ainda, né? Então, esse que é o ponto chato numa financeira convencional. E a associação pode fazer a mesma coisa para beneficiar o próprio tomador do financiamento. Então, é para ajudar eles no processo e ajudar o agente financeiro também.
Então, ninguém está tirando o agente financeiro fora, né? Então, esses tipos de logística de negócios que é complicado, porque se você não tiver o entendimento do processo de dinheiro que circula hoje no banco, você não tem noção de como negociar com isso, tá? Então, há necessidade de visitar os bancos e tal, fazer reuniões com ele para saber como é que é o financiamento. Então, muitos financiamentos, você tirar de um lado de um trabalho é uma coisa, de outro lado é outro, e aí muda todo o custo financeiro do processo e também acaba influenciando no custo final do produto, tá? Então, esse é a grande chance, Essa né? troca de ideia, ou esse, como é que é, um ganha-ganha, porque o senhor comentou antes, a história, é tudo ligado com relação a Sim, crédito, lá orientado, é a mesma coisa. exatamente. Aqui você vai Exatamente. já emprestar sabendo que tem na colheita, ou ter uma fonte de É, repagamento, caso tenha que analisar o risco interno e externo, tudo, é um hum, conjunto de coisa que vai uhum, ajudar todos os associados, lógico. Às vezes um pode bater na trave aqui, mas vai estar tudo uhum, interligado, mas é muito cuidado, porque exatamente. de quando é dinheiro dos É, outros tem que cuidar mais que o nosso. tá. Então, o que acontece é que nós temos uma característica no Brasil de financiamento individual só. Parece que a pessoa, muitas vezes, quando quer fazer algum trabalho, quando pede financiamento, parece que a pessoa fica envergonhada que está pedindo dinheiro emprestado, coisa parecida. Esse é o que tem o grande perfil do pessoal. O cara que é malandrão já sabe, já pega o dinheiro do banco mesmo, se visa e tal, o cara já tem um outro perfil. Mas as pessoas que hoje trabalham no comércio, na empresa, pequeno porte, no processo, têm essa conotação de que fica envergonhado e não é para isso. Não, você pode pegar financiamento sim, deve pegar, desde que esteja embasado num processo social com que dê realmente uma sustentabilidade do processo. Então, sim, pode ser feito sim. Não é vergonha você tiver que falar que você pegou financiamento. Ninguém está falando isso, né? Então, existe sim vários tipos de financiamento, várias dificuldades, sim, existe, né? Mas a opção é boa, tá? Em outros países, o financiamento é muito mais no sentido de não só de ser ajudado, mas ajudar o sistema financeiro no processo. Então, ter uma consciência um pouco diferente. Por isso que os juros de correção são diferentes para burro entre o americano, entre o brasileiro. É totalmente diferente o processo por causa disso. No Brasil, eu já vou contar com e vou receber um trote. Então, X% vai ficar inadimplente. Então, eu posso só deixar disponível X produto, porque o resto vai me comer e tal, tal. Então, tem pensamentos meio esquisitos no processo que não fazem essa conta, e aí o centro de custo, que é a pessoa que a gente sempre fala, a pessoa não faz análise do centro de custo. Então, não sabe onde está ficando mais caro, onde está com maior problema no processo, para poder mudar a estrutura do negócio desse mecanismo. Tá? Então, tudo bem? Deu para ter uma noção sobre isso? Mais alguma Não, até pergunta? então não tem perguntas, eu acho que foi muito esclarecedor, né? O que temos que Bom, fazer é ler muito bom. mesmo. É um tema extremamente técnico, né? Então, muitas vezes a pessoa fica boiando porque não está acostumado a fazer isso, né? Mas quem gosta de trabalhar com sistema de crédito, vale a pena estudar, pesquisar e propor trabalho que é interessante, tá? Muito interessante. E a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a trabalhar com dinheiro, tá? É, Tudo bem? eu sempre ouvi alguns diretores, já banqueiros, já, né? Ou a coisa Uhum. que melhor do mundo é ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Então, é, então, Exatamente. pô, é só que ganhar, mas não, como é que é, Não espolhar, escolhendo, né? professor. Mas o mercado está aí, cara. Como é que é? Sim, Tá fluente, é só a gente não perder oportunidades. exatamente.
E isso tanto faz para o banqueiro como também faz para a associação de crédito. Nós temos que ter essa visão também do banqueiro, né? Não no sentido de expropriar o pessoal, mas no sentido de saber usar a ferramenta, né? Então temos que ter esse tipo de noções também, né? Não é simplesmente pegar um Pix na mão e dá dinheiro para mim, por favor, tal, tal. Então, pelo amor de Deus, para com isso que eu falo. Tem muitas pessoas que me conhecem, quando a pessoa fala para mim assim, quero fazer uma feijoada, não sei o quê, tal, para arrecadar fundo, eu já falo assim, ó, não oferece muita caixa que vai levar bronca. Porque, pô, não é por aí, né? Tem que ser mais profissional, né? Tem que saber, pode errar, não tem problema nenhum, mas tem que ter mais opções que existe a lei para isso. Então, nós estamos apresentando essa série de assuntos no processo, porque existe tudo isso colocado à disposição, né? A questão é como a gente poder usar isso dentro da lei e dentro dos conceitos em relação ao terceiro setor, que é o mais importante, viu, né? Tá? Então, é isso daí, Tá? E tá bom? tem dois Bom, da conceitos minha parte, aqui, professor, tem dois conceitos, desculpa aí, esse é, conceito aqui com relação é, a crédito, né? Mas pode ser usado igual ao terceiro uhum, setor, que é a grande vantagem que quando sim, alguém vai tomar o crédito, é o que, que é o retorno, sobre, uhum, ou seja, vai a investir aqui lá, vai ter uhum, o retorno para pagar o custo e tal. Muito importante, né? E outro sim, aqui é com relação à é, garantia. Quando tem o fundo garantidor solidário, o sim, custo do dinheiro, sim, sim, 80%. Tá? E tem pessoas que às exatamente. vezes pensam, Isso, mas ele quer uma garantia. Pô, mas você vai pagar menos, dá garantia, você não vai deixar de pagar o financiamento. é, Então, isso que eu pregava quando eu estava no exatamente. mercado, para o que, que é? A primeira coisa é o custo do dinheiro. Então, se tiver que dar uma Sim, garantia, para te ter um custo menor, é a hora e agora, né? é agora, Tá bom, exatamente. Bom, da professor? minha parte, agradecer a todos vocês aí, agradecer a você também, Durimar, e vamos lá. E vamos lá, próxima semana tem mais, Tá, né? dia 20 é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, dia 20. Isso, Tá, eu peço desculpa já isso, isso aí. pelo transtorno que eu tive aqui, né? Esse acontece, né? Nada, vamos lá. Bom, o pessoal que precisar de ter mais orientação também pode se manifestar, pode fazer pedidos, tal, que a gente pode complementar as informações também, tá? Então, não fique só assistindo, só a live, só, e acabou. Não deu para fazer a pergunta, assistiu depois, tem outra dúvida, pode fazer a pergunta e depois mandar, tá? O que a gente puder ajudar, está à disposição, tá bom? Então, meu muito obrigado e boa noite. Hoje eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, então conheço, caiu um chuvão agora há pouco aqui, estamos trabalhando, vamos lá, tá? Então, meu Só porque muito eu não obrigado. perguntei, hoje é do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né, Do cara? Rio de Janeiro, Cuidado, professor, exatamente. para não mudar o sotaque, por favor, tá? Vai falar Não, não. esquerda, tá? Hoje eu estava no interior do Rio aqui, estava visitando uma série de áreas de produção de peixe, essas coisas que produtores rurais, que eu estava visitando esse pessoal. Estou com barro até o pensamento hoje. Tá bom então, É professor. isso aí. Bom, obrigado a vocês, boa noite. Tá Obrigado a bom? todos e uma boa noite. Boa noite.